noite, pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai ter mais uma live do coração daqui a pouco, começando em 1 minuto. O tema dessa live do coração vai ser sobre acidente vascular cerebral, popular derrame, e a gente vai ter como convidada hoje a doutora Heloísa. Daqui a pouquinho então a gente começa, esperar o pessoal chegar. Tá todo mundo bem? Todo mundo teve uma boa rotina hoje? Quem estiver aí me ouvindo, depois dá um feedback se meu som tá legal, vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa, tá bacana. A luz eu acho que não tá muito boa, mas acho que vai dar tudo certo. Boa noite ao pessoal que tá entrando. Esperar a doutora Heloísa e mais gente entrar para a gente começar a falar sobre esse importante tema, que é uma relação extremamente estreita entre coração e cérebro, entre as doenças que acometem o coração e o cérebro. Existe uma relação muito próxima, sabe? Tanto dos fatores causais, como um impactar no outro, um ter consequência ou causa do outro. Obrigado aí ao colega que está aqui, Calvos Mora. Falou que o áudio está ok, o vídeo está ok. Obrigadão. Então, essa relação cérebro-coração, ela se manifesta de várias formas, né? A gente sabe que essa relação é muito íntima e tem impactos tanto em causas, prognóstico, diagnóstico, doenças interrelacionadas, abordagem dos fatores de risco, como estratégias comuns entre a cardiologia e a neurologia, né? Então, a gente fala em doença cardiológica ou cardio-neurológica, nesse ciclo aí, tá bom? Vamos esperar um pouquinho. Agora já são 7 horas e 1 minuto. Daqui a pouco a doutora Heloísa deve estar chegando por aqui para a gente começar esse bate-papo legal com vocês. Quem tiver perguntas durante a live pode mandar aqui nos comentários, eu vou deixar aberto, vou tentar abordar todas as questões de vocês. Eu recebi, eu e os pais, e no meu Instagram pessoal, quem tiver curiosidade de entrar lá, é o @maxwlima. Recebi algumas perguntas, o hospital nos recebeu algumas, eu juntei as perguntas correlacionadas ou mais ou menos parecidas, então a gente já tem aqui uma sequência de perguntas, mas está aberta a quem quiser entrar e fazer as perguntas. Eu vou tentar colocar a doutora Heloísa para poder responder o máximo possível, tá bom? Então, vou esperar mais um pouquinho, o pessoal está aquecendo. Só lembrando, pessoal, que esse mês, o mês de setembro, ele é conhecido pelo Setembro Amarelo, que é em relação ao alerta à saúde mental, mas para nós da cardiologia também é o Setembro Vermelho. É um setembro em que a gente chama a atenção para prevenção e promoção da saúde, né? Mas prevenção e promoção do ponto de vista das doenças cardiovasculares, né? Em promover melhores hábitos e nos atentarmos às doenças cardiovasculares. São as doenças que mais matam, né? Que mais tem associado com a mortalidade, a morbidade no mundo. Devido à pandemia, ela foi ultrapassada pelo Covid, mas a gente sabe até que esse índice está um pouquinho abaixo, porque devido a as pessoas não terem procurado tanto os hospitais, fazerem check-ups, as doenças cardiovasculares tiveram uma subnotificação comum dentro do cenário da pandemia, né? Mas que provavelmente a gente volta, infelizmente, ainda com números altos e assustadores dessas duas doenças, dessas enfermidades, né? Então, por isso que esse tema hoje é muito importante, porque uma das doenças que mais tem impacto dentro das doenças cardiovasculares é o acidente vascular cerebral popular derrame, tá bom? A doutora Heloísa já deve estar entrando. A doutora Heloísa é neurologista. Quando ela entrar, vou pedir para ela apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Max, sou médico, especialista em clínica médica, cardiologia e terapia intensiva. Trabalho no hospital
a Unicor, onde faço consultório, trabalho na Vida e sou médico da Ecardio, sou médico de check-up executivo da Clínica Vida e do Heart Team da Ecardio, né? Estou aqui à disposição para a gente trocar ideia, fazer um bate-papo descontraído, bastante informativo. A Elu já está aqui, deixa eu ver. Elu, você já mandou a solicitação? Deixa eu ver aqui. Vou te convidar. Luiz, mandei para você aí a solicitação, tá? Dá uma checada aí se está tudo ok. Me dá um feedback aqui. Pessoal, quem estiver aqui, puder compartilhar, chamar os familiares, os amigos para assistirem. É um tema, sem dúvida nenhuma, de extrema importância, em que eu acredito que todo mundo que está aqui... Oi, Elo, eu mandei um convite para você. Você pode entrar aqui nessa câmera que tem aqui embaixo e pedir a solicitação para poder entrar na live. Mas eu mandei aí no seu Instagram, tá bom? Dá uma olhada na setinha em cima, deve ter um convite para você entrar, tá? Do lado do comentário, Elo, tem uma câmera, você pode clicar ali, vai enviar uma solicitação para mim de poder entrar na live. Não está conseguindo participar. Deixa eu ver aqui por quê. Só checa se você está no Wi-Fi. Se tiver ruim, joga para o seu 4G. Talvez isso ajude. Tá? Mandei novamente um convite para você. Luiz ou Cris, se vocês estiverem aqui na live, tenta falar com a doutora Heloísa para poder ajudar ela, tá bom? Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui. Então, como eu disse, né, esse mês é o mês de Setembro Vermelho, em doenças cardiovasculares, as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. E a gente tem que essa perspectiva, ela se mantém até 2050. A gente não vê até lá uma alteração disso, se a gente não tiver medidas enérgicas na mudança no estilo de vida e combater de forma dura os principais fatores de risco. A gente vai falar aqui quais são, mas já adianto que é hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, sedentarismo, obesidade, né? Então, são os fatores clássicos conhecidos como os fatores modificáveis das doenças cardiovasculares. A Lu está com algum probleminha aqui na entrada. Estou tentando, vou convidar ela aqui novamente. Pessoal, quem está aí, se puder compartilhar com os familiares, com os amigos, com os colegas, compartilha, curte, comenta, manda sugestões para a gente poder falar sobre. Agradecer aqui a participação da senhora Rosângela Lobo Almeida. Obrigado, senhora Rosângela, por estar presente aqui conosco na live. Live do coração, com certeza você pode contribuir muito com a gente nesse bate-papo. Cris, Luiz, se estiverem aí, falem com a doutora Heloísa para poder auxiliar ela para ela poder ser admitida aqui na live. Senhora Rosângela Lobo, se a senhora puder me dar uma ajuda na parte técnica também, a Rosângela é uma das nossas colaboradoras aqui da live, se puder comparecer aqui, tá bom?
E aí, pessoal, como é que tá a terça-feira de vocês? Tudo bem? Tudo na paz? Pede para ligar para Cristiane, falar com a doutora Heloísa para ajudar ela a entrar, que ela não está conseguindo, tá? Estava aqui falando nos bastidores com a minha assessora técnica, a senhora Rosângela Lobo. Já já a gente resolve esse probleminha e entra. Enquanto isso, pessoal, quem tiver aqui, tiver dúvida, quiser mandar comentário, opa, deu certo aqui. Bom, a Heloísa vai entrar agora, acho que deu certo aqui. Oi, Heloísa, tudo bem? Hello? Oi, Heloísa, tô vendo só a câmera do seu computador. Oi! Deu. Ela tá aqui. Tá. Acho que tá ajeitando o som. Oi, Heloísa, talvez valha a pena você derrubar o seu Wi-Fi e deixar no 3G, ou no 4G. Bom, a doutora Heloísa está entrando aqui, pessoal. Enquanto isso... Oi, Heloísa, tô vendo sua tela. Opa! Oi, Tudo a bem? função aqui, desculpa. Imagina, acontece. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? É que o Tudo bom? computador não conseguia entrar e eu vim pelo celular, mas graças a Deus deu tudo certo. Tudo bem. Boa noite, seja bem-vinda. Eu já comecei aqui, só fiz uma... Não falei muita coisa, só fiquei falando um pouquinho do Setembro Vermelho, que é um setembro importante para cardiologia, né? Não para cardiologia, né? Para todos nós que mexemos com as doenças cardiovasculares. Te agradecer estar aqui nesse projeto chamado Live do Coração, que é o que a gente faz uma vez por mês, geralmente na última semana do mês, falando sobre temas de promoção e promoção cardiovascular ou doenças relacionadas. E queria que você se apresentasse, Luiz. Eu já te conheço, mas a audiência é rotativa. Por favor, fale sobre você um pouquinho. Então, boa noite, agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço essa oportunidade de estar aqui, né, podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento, né, e da divulgação sobre doenças cerebrovasculares e essa interação, né, com o coração. Eu sou neurologista, sou docente da UFMT, coordeno o programa de residência em neurologia do Hospital Geral e trabalho já aqui em Cuiabá já desde 95, 96, né? E neurologista do hospital da MECOR, onde a gente teve a oportunidade agora, desde o ano passado, de iniciarmos então o programa, né, de AVC, da fase aguda do AVC lá dentro da MECOR. Então, eu acho que todas essas iniciativas, né, que visam levar para a população conhecimento a respeito de problemas de saúde que são preveníveis, eles são sempre louváveis e eu acho que, assim, parabenizar você, ao Max e toda a equipe da MECOR por ter essa iniciativa e continuada, né? Imagina, obrigado mais uma vez a você. Só um breve... Você estava no jardim de infância. Você é muito jovem. Bom, Obrigada. nada. Vamos lá, então. Primeiro, assim, eu recebi algumas perguntas no meu Instagram, o hospital recebeu algumas, eu fiz um compilado e deixo em aberto aqui nos comentários, para quem quiser, durante o nosso bate-papo,
que eu acredito que é mais legal a gente fazer um bate-papo informal, né, trazendo coisas científicas para o cunho leigo, que eu acho que é o nosso papel aqui é falar para o leigo e não para o médico, né? Mas vamos lá, começando com o primeiro termo. O que é AVC e se AVC é a mesma coisa que derrame? Isso. O derrame é um termo comum, né, que a gente, a população, de uma maneira geral, reconhece rapidamente. E o AVC é a sigla, então, de acidente vascular cerebral. Algumas vezes vocês podem ver a sigla AVE, que é acidente vascular encefálico também, né? E nada mais é do que algum comprometimento dos vasos do cérebro. Ele pode ser isquêmico, quando entope, ou pode ser hemorrágico, quando ele rompe, né? E aí extravasa sangue. Eu costumo dizer que os vasos do cérebro é como a mangueira de água, né, que a gente conhece. A mangueira são os vasos. Se eu entupir ela, vai deixar de passar água para onde eu quero que molhe. Ou, por outro lado, se ela se rasgar, ela vai começar a extravasar essa água, né, de dentro da mangueira, e é quando tem as hemorragias cerebrais. Perfeito. Então, de uma forma ampla, o acidente vascular encefálico cerebral, o derrame, ele pode ser por falta de sangue ou porque sangrou. Então, aqui a gente já fez uma grande separação, que até já era uma das perguntas aqui. Então, perfeito. Tá. Dor de cabeça pode ser sintoma de AVC? A dor de cabeça, ela por si só não significa que seja um AVC. A cefaleia, enxaqueca, a gente chama as dores de cabeça, a gente tem um divisor de águas. Então eu tenho as primárias, que são essas comuns, as enxaquecas, as cefaleias tensionais, que mais de 50% da população saudável vai apresentar ao longo da vida, né? Agora, alguns tipos de derrame, especialmente os hemorrágicos, eles podem cursar na hora da ruptura desse vaso, quando tem esse extravasamento do sangue, a dor de cabeça é um sinal importante. Só que ela não é uma dor de cabeça normal, é a pior dor de cabeça da vida desse indivíduo, ela é excruciante, lacinante, é uma dor importante, grave, ela não melhora, a tendência é só ir piorando. E associado à dor de cabeça, normalmente vem outros sinais e sintomas. Então, é possível que o paciente tenha uma crise convulsiva, perca força, visão. Então, a gente vai ter, junto da dor de cabeça, outros sintomas neurológicos. Perfeito. Nossa, você está adivinhando a sequência da pergunta. Então, assim, quando... É uma pergunta que veio. Então, quando devo suspeitar que estou tendo um AVC e tem uma forma simples que os familiares ou quem estiver perto, ou se eu estiver perto de alguém, em que eu pense como primeira hipótese, ou seja, eu preciso pensar que aquilo é um derrame e preciso procurar ajuda. Isso, tem um mnemônico, né? Inclusive é SAMU, que é as siglas, né, de S de sorrir. Então, quando eu peço para um paciente sorrir e a boca entorta, né, o A de abraçar. Então, o paciente não consegue abraçar porque ele perdeu força muscular. O M de música, se eu pedir para ele cantar e ele não consegue cantar, o U é urgência. Então, esse é um indivíduo que precisa ser encaminhado rapidamente à urgência para investigação de um possível AVC ou derrame. Esses são os principais, mas perda de visão ou alteração da motilidade ocular, né? A pessoa de repente fica estrábica, associada a essa alteração, pode ter alteração de coordenação motora, por exemplo. Todos os eventos agudos, esse indivíduo precisa ir para a emergência para a gente investigar a possibilidade de um AVC. E quanto mais rápido tivermos esse diagnóstico, mais precoce o tratamento, melhor o prognóstico do paciente. Ou seja, se eu tô tendo, eu vou tentar aqui simular alguns quadros, então, tá?
Então, assim, eu estou de frente ao meu pai. Se naquele momento ele começa a falar enrolado, Isso. ou se eu vou pedir para ele apertar a minha mão e tem uma diferença de força dos lados, se a boca entorta, Aham. ou seja, se ele tem uma dor de cabeça muito brutal, aguda, ele não é um cara que tem dor de cabeça, minha mãe não tem dor de cabeça, a minha esposa não tem dor de cabeça, e aquilo vem acompanhado de um desmaio com crise convulsiva, a pessoa se bater. E isso até que se prove ao contrário, não é frescura. Tem que sair correndo para uma sala de emergência, é isso? Exatamente. Esses sinais isolados ou em conjunto, eles merecem ser investigados e precisa rapidamente ir para um hospital que dê esse tipo de assistência, até para que o tratamento seja feito o mais precoce possível. Perfeito. A outra pergunta que a gente tem aqui, bom, você já respondemos aqui, dor de cabeça pode ser AVC, né, com as características que você salientou. E quais são as principais causas, então, dos derrames? Sejam eles por falta de sangue ou por sangramento no cérebro? Em torno de 15% só dos derrames que são por sangramento. Então, a gente tem que a grande maioria é por obstrução, é por falta de circulação de sangue no cérebro. Então, a principal causa é doença cardíaca. O coração é a fonte dos nossos problemas. Então, assim, a gente chama de prevenção primária toda vez que eu tenho um indivíduo que tenha fatores de risco, ou seja, alguns tipos de problema. Pressão alta, diabetes, obesidade ou sobrepeso, sedentarismo, a circunferência abdominal, às vezes a pessoa é magra, mas tem a barriga de chope, né? Aquela barriga grande. Quando essa circunferência está muito grande, esse indivíduo tem um fator de risco para ter uma doença cerebrovascular, um AVC isquêmico. Então, quando eu consigo prevenir, como é que eu consigo? Controlar a pressão, as doenças cardíacas bem controladas e estabilizadas. Se esse indivíduo tem diabetes, ele ter um controle da glicemia adequado. Se ele fuma, fazer um tratamento para parar de fumar. A ingesta de bebida alcoólica, reduzir ao máximo a bebida alcoólica, fazer atividade física, tudo isso são meios de prevenir um derrame, porque essas são as pessoas mais suscetíveis a terem um derrame. Qualquer um de nós pode ter? Até podemos, mas a gente sabe, existe digamos assim, um marcador. A gente sabe quem são aqueles que têm um risco muito maior de até 5 vezes. Por exemplo, quem tem problema cardíaco de fibrilação atrial, ele tem um risco 5 vezes maior de ter um derrame do que uma pessoa que não tenha. Né? Por exemplo, a associação da diabetes com a hipertensão arterial aumenta em 6 vezes o risco dessa pessoa ter um derrame. Então, a gente precisa controlar essas doenças, né? Ter uma vida saudável, fazendo atividade física regular. O Global Stroke, né, que é um grupo internacional que estuda sobre derrame ou AVC, ele recomenda fazer uma atividade física 5 vezes por semana. Então, assim, tudo bem, mas 3 vezes por semana, que com duração de pelo menos 45 minutos, já ajuda bastante, né? Então, quem tem esses fatores de risco, que a gente chama modificáveis, a gente precisa modificá-los, estabilizando tudo isso. Tá. Não, perfeito. Ou seja, se eu fumo, eu tenho que parar, se eu tenho diabetes, eu tenho que controlar bem, hipertensão controlar bem, fazer atividade física, ou seja, medidas que a gente sabe que são extremamente eficazes e que cabe a nós médicos trazer isso de uma forma palatável para o dia a dia dos nossos doentes, né, Lu?
Isso, exatamente. Ó, tem uma pergunta Qualidade aqui, de vida, né? deixa eu emendar aqui, ó. A senhora Rosângela Lobo Almeida, uma grande participante aqui sempre das lives, pergunta: qual a diferença dos AVCs? Se pode dizer assim, porque algumas pessoas ficam com sequelas graves e outras não. O que a gente tem assim, os sangramentos, eles tendem a ser mais graves do que as isquemias. Por quê? Porque além de eu não ter o fluxo de sangue a partir daquele local onde sangrou, o fluxo de sangue cai. Então, eu vou ter problemas com a irrigação dessas áreas. Eu ainda tenho o fato do sangue que se acumulou fora do vaso, ele ser muito irritante e destrutivo para o tecido cerebral. Então, de uma maneira geral, os sangramentos, eles são mais graves, eles lesam mais, e a recuperação é mais lenta. E muitas vezes são os mais graves, tanto que, por exemplo, ruptura de aneurisma, em torno de 1/3 dos pacientes vão a óbito antes de chegar na emergência, né? Então, assim, eles são mais graves. Mas tudo depende do tamanho do vaso, da localização em que essa obstrução ou esse sangramento ocorreu e das condições do indivíduo. Uma pessoa com poucas comorbidades, ela vai ter uma resposta, ela tem um cérebro melhor, né? E acaba tendo uma resposta melhor depois do acidente vascular cerebral, muito melhor do que um outro paciente que já tenha muito comprometimento cerebral. Por outro lado, aí vem também uma outra questão, que é a reabilitação. Então, os indivíduos que começam precocemente, e normalmente a gente já faz isso dentro do hospital, já começa as terapias com fono, fisioterapia, e ele precisa se manter com essas terapias depois da alta, muitas vezes associando hidroterapia, terapia ocupacional. Esses indivíduos que aderem mais a essas terapias, né, de apoio, de reabilitação, eles têm uma recuperação melhor, né? E a gente tem algumas outras questões em relação à faixa etária, doenças prévias que vão também interferir. Tá, então, pegando esse gancho, eu já emendo a pergunta abaixo da Elisângela de Lima. Agradeço aí, obrigado, Elisângela, pela participação. Bom, em caso de suspeita de acidente vascular encefálico, qual o serviço? Abrir parênteses local, e aqui eu vou abrir para que você fale no estado, né, que a gente conhece mais locais, né, está preparado para receber esse tipo de paciente? Isso. Aqui em Mato Grosso, de uma maneira geral, o que a gente conhece são os 3 serviços que a gente sabe que tem equipes de neurologia que estão trabalhando com AVC. Então, é o nosso hospital, a MECOR, tem o Hospital São Mateus e o Hospital Santa Rosa. São os 3 locais onde tem equipe, tanto de neurologia quanto de neurocirurgia, que também está envolvido nesse tratamento da fase aguda do AVC. As nossas orientações, então, são para serem encaminhados, né, para esses serviços. No SUS, antes do Covid, tinha um corredor do AVC, mas parece que não, infelizmente, está parado. Tá. Então, eu pego essa pergunta e já emendo na próxima. Então, a gente viu que é um caso grave. A gente falou que deve ir rápido ao hospital. O quão rápido, Heloísa? Olha, eu posso a gente esperar tomar banho, eu posso esperar chegar o SAMU, eu posso esperar meu tio que foi na missa voltar. Como é que é? Não. A partir do ictus, né, que é do momento em que esse indivíduo apresentou um déficit, eu tenho 4 horas e meia. A partir desse déficit, eu tenho 4 horas e meia para iniciar a medicação trombolítica, que é uma medicação que faz na veia. Depois disso, eu tenho em torno de 6 a 8 horas, né, para fazer outro, que aí é a neurocirurgia intervencionista que vai utilizar outras técnicas para o tratamento do AVC. Então, assim, tempo é cérebro justamente por causa disso. Porque a melhor resposta é quando eu começo
o tratamento ainda antes de 4 horas. Esses são os melhores, né? Eventualmente, a gente precisa associar mais de um tipo de tratamento. O medicamento na veia e a medicação que é feita intraarterial, ou a gente chama de trombectomia também, que pode ser necessário. Então, quando a gente consegue utilizar todas essas técnicas, a resposta e a recuperação do paciente é muito melhor. E aí, volta lá na pergunta da senhora Rosângela. Sequelas mais graves ou menos graves também tem relação ao tempo de atendimento. Totalmente. Quanto mais rápido chega ao hospital, mais rapidamente esse indivíduo pode ser avaliado e quanto mais rápido o tratamento, melhor a resposta do tratamento ao tratamento e menor os riscos, né? Porque tudo na vida tem nós temos riscos, né? Então, tanto é que quando a gente pede um risco cirúrgico, não existe risco zero, né? Então, a gente tem que calcular para aquele indivíduo, naquela condição, qual a melhor terapia naquele momento. Isso é tomada, essa decisão, na sala de emergência, com o médico clínico, o neurologista, a radiologia. Como é que funciona como é que vocês tomam essa decisão? Isso. A gente tem o protocolo de AVC, então todo paciente que chega com alguma dessas sintomas que a gente falou inicialmente, de AVC, que está suspeito de AVC, então automaticamente toda a equipe é acionada. Então é acionado o neurologista, o médico que está lá na emergência para esse indivíduo ter prioridade no seu atendimento, é acionada a equipe de laboratório para colher os exames de sangue, o radiologista, e esse indivíduo ele tem prioridade para a realização desses exames. Então, normalmente, tudo isso tem que acontecer em torno de, no máximo, 30 minutos, que é o tempo que a gente chega, a equipe da neurologia chega, analisa e discute junto, especialmente com o radiologista, né? De acordo com as imagens, e aí a gente, em mais 30, 40 minutos, e muitas vezes na radiologia mesmo, a gente já inicia o trombolítico, né, o tratamento intravenoso. E aí a equipe de UTI também, ela é acionada logo no início, porque esse indivíduo vai para a UTI, porque a gente precisa reavaliar ele periodicamente, primeiro a cada 30 minutos, depois a cada 2 horas, depois a cada 4, a cada 6 horas. Tem um checklist lá, um neurocheck, que esse indivíduo vai ser avaliado nas próximas 24 horas. Ou seja, é um tratamento a várias mãos, né? Então, mas entendendo que esse doente entra, ou seja, vocês estão em casa, entendem que assim, chegar o mais rápido, não esperar nada para ir, e o mais rápido possível ao serviço que tenha capacitação para atender esse tipo de paciente, entendendo que lá, desde o porteiro à terapia intensiva, todos entendem que esse paciente precisa estar numa via expressa de tratamento, né, Elo? Exatamente. E é interessante porque a gente observa justamente isso. Porque a gente também faz o treinamento das equipes, né, lá dentro do nosso hospital, da MECOR. Então a gente treinamos a equipe da enfermagem, a equipe do médico lá do pronto atendimento, e esse treinamento ele assim, periódico, né? E a gente também acaba revendo os nossos casos. E a gente vai observando que quanto mais a gente vai fazendo o treinamento e fazendo o tratamento, vai ficando mais rápido, realmente. Então, assim, atualmente, a gente consegue em 1 hora, no máximo, o paciente está iniciando a medicação tranquilamente. Aqui a Elisângela pergunta novamente se no SUS há algum serviço que possa receber esses pacientes. Elisângela, eu vou falar por mim, eu não trabalho no Sistema Único de Saúde. A Heloísa está dentro do Hospital Geral, eu acho que ela pode trazer um panorama do Sistema Único.
Na verdade, assim, antes do Covid, existia lá o São Benedito, era a referência do corredor do AVC. Então, a orientação do SAMU era justamente levar para lá. Com a questão do Covid, o São Benedito ele acabou ficando um hospital, né, para Covid, e toda a equipe saiu, não é que saiu, foi remanejado, na verdade. Então, assim, e aí foi suspenso, assim, pelo que a gente sabe, porque aí eu não trabalho lá também no HMC, né? Então eu não sei exatamente como é que tá acontecendo, mas parece que tá meio suspenso, não tá sendo feito lá. Lá dentro do Hospital Geral, os pacientes, como nós temos a urgência e emergência do SUS para cardiologia, então eventualmente a gente realmente recebe pacientes e aí a gente faz lá nesses pacientes que normalmente são da cardiologia. Mas lá não é uma porta aberta para AVC, porque a gente ainda não tem essa contratualização. Apesar de a gente já ter solicitado tudo, mas né? Estamos aí. Desculpa, eu queria pedir desculpa aqui, não é Elisângela, é Eliângela. Desculpa que eu sou disléxico. Mentira, eu li errado mesmo. Eliângela é uma amiga do coração, minha irmã lá, docente também da UFMT, é um então, amor. Puxa, peço mil desculpas por ela. Eu li Elisângela, desculpa, Eliângela, desculpa, mil desculpas. Vou perguntar aqui, fazer mais uma pergunta. Tive um derrame, posso ter novamente? Pode. E aí é a prevenção secundária. Lá atrás a gente falou de prevenção primária, que é justamente aqueles indivíduos que têm alguns fatores de risco, e que a gente vai evitar que ele tenha o primeiro evento. E quem já teve o primeiro evento, que pode ser tanto um AVC ou quando um acidente transitório, um AIT que a gente chama, né, acidente isquêmico transitório, a gente inclusive tem umas escalas assim, para avaliar qual o risco desse indivíduo voltar a ter um derrame nos próximos 90 dias, né? Que tem escalas específicas para isso. Então, quanto maior os fatores de risco que esse indivíduo tiver, vou dar um exemplo. Se eu for hipertensa, diabética, obesa e sedentária e tabagista, e o fato de eu ser mulher, tudo isso já eleva o meu fator de risco. Eu já vou, assim, para mais de 30% de chance de eu ter um novo evento nos próximos 90 dias. Então, o objetivo da gente avaliar adequadamente esse indivíduo assim que ele teve, porque quando a pessoa tem um derrame, a gente tem a fase aguda do tratamento, depois a gente passa, ainda com o paciente internado, para a investigação dos fatores etiológicos, ou seja, da causa, o que está levando esse indivíduo a fazer um derrame. Junto a isso, a gente vai inferir esse risco de um novo evento e traçar estratégias para evitar esse novo evento, que é justamente o controle da pressão, do diabetes, mudança de hábitos de vida, começar a fazer atividade física, uma dieta adequada, com baixo teor de sódio e de gorduras, né? Então, assim, todo digamos assim, esse remodelamento do estilo de vida desse indivíduo é que vai levar ele, mais tarde, a ter ou não um novo evento. Mas ele tem um risco muito maior do que alguém que ainda não teve. E aí entra a necessidade da gente convencer esse paciente, essa pessoa, a usar as medicações de maneira adequada, na dose correta, nos horários que foi solicitado, para o controle de todos esses fatores de risco. Tá, perfeito. Então, só reiterando para quem está aí, se você teve, quem não teve, pode ter. Mas quem teve tem maior chance de ter do que quem nunca teve. Ou seja, aquele que teve a oportunidade de passar por isso e ter a chance novamente, tem que atacar duramente os fatores de risco, né? Esse eu acho que é a grande mensagem aqui da doutora Heloísa. Elo, só perguntar aqui, mais uma, você já
Você está adivinhando as sequências das perguntas, impressionante. Qual a diferença de derrame e infarto? Isso, na verdade não tem diferença, é que a gente costuma dizer o infarto miocárdico, né, no coração, mas os dois são essa obstrução, né, então quando é no cérebro a gente chama de isquemia, quando é no coração a gente chama de infarto, né, mas os dois significam que parou de passar sangue numa área, quer seja no cérebro ou no coração, por exemplo, ou a gente, né, infarto mesentérico, por exemplo, então a gente tem, mas é a mesma coisa. Tanto é que quando a gente fala infartou, a gente já pensa logo em coração, né? Já tem toda essa dinâmica. E em relação ao cérebro, geralmente é uma isquemia mesmo. Então, assim, pessoal, faltou sangue. No coração é infarto, no cérebro é o derrame, o AVC. Né? Porque às vezes no doente a gente conversar acaba tendo essa confusão. Eu acho que foi esse o intuito. E sabendo que os dois, para quem já esteve aqui em lives anteriores, na live do Coração dos Outros Meses, parece repeteco, coisa de maluco dos médicos, mas não. Pressão alta, diabetes, tabagismo, sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de bebida alcoólica, sobrepeso, história familiar, todos estão envolvidos nas doenças cerebrovasculares, coração, os vasos, ou seja, e cérebro, assim, onde tiver caninho levando sangue, como disse a doutora Heloísa, as mangueiras levando sangue, essas doenças vão atacar, né? Por isso que fica... Quem está aqui, às vezes, estava na live anterior, fica assim, nossa, mas o Marcos só fala de fazer exercício, perder peso, parar de fumar, e não sai, ainda não mudou de live ainda, continuar a live até. Bom, então, você já falou, mas eu queria que você frisasse de novo, então, após o AVC, tem tratamento ou só no hospital? Não, aí a gente vai fazer esse tratamento para evitar o próximo evento, né? Então, tanto a gente vai... Aí são duas estratégias. Uma é a estratégia de estabilizar as doenças que já existem e os problemas que o indivíduo já tem. Então, se eu fumo, eu tenho que, no mínimo, reduzir muito. O ideal é parar de fumar. Se eu tenho o hábito de beber bebida alcoólica, reduzir e assim por diante. E a outra estratégia é farmacológica, medicamentosa. Então, a gente utiliza algumas medicações para evitar novos eventos, né? Então, tem duas estratégias para o tratamento depois do derrame, né? Do AVC. Perfeito. Aqui está uma colega nossa aqui presente, a Dani. Obrigado, Dani, por estar aqui. Bora mexer o corpinho. Esse é o recado. Não tem muito jeito, não. Você falou aqui, mas eu queria que você frisasse isso, principalmente da importância que às vezes, acaba passando batido, é liberado da sala de emergência, mas o ataque isquêmico transitório, às vezes conhecido, falado para os pacientes, não é usado às vezes esse termo, falado em começo de derrame. Eu sempre brinco com o doente, eu falo, olha, não existe começo de derrame, é igual começo de gravidez, sabe? Exatamente. É que você teve, assim, falhou o sangue, mas alguma coisa deu certo e abriu de novo. Esse paciente ele tem que ficar tranquilo, ele é liberado da sala de emergência numa boa. Define pra gente, assim, o que é do ponto de vista médico, o começo de derrame ou ataque isquêmico transitório e o que o doente deve fazer? Isso. Na verdade, também a gente tem uma escala de avaliação que prediz o risco desse indivíduo que fez um ataque isquêmico transitório, dele ter um AVC mesmo, um derrame, que já não vai ter mais reversão e vai ser muito mais grave nos próximos 3 dias e nos próximos 30 dias. Então, a gente tem essa escala. Esse ataque isquêmico transitório, ele já é um AVC, ele já é um derrame, só que, como você disse, Max, por algum mecanismo fisiológico do cérebro, ele aumentou a pressão, ele aumentou a frequência cardíaca, fez com que essa
obstrução fosse para frente e não desse sintomas. Mas o fato de não dar sintoma não significa que eu não tive derrame. Significa só que a área que foi comprometida, ela não tem uma manifestação tão exuberante. O excesso ou a recorrência desses infartos pequenos, né, dessas isquemias, desse entupimento pequeno, ele pode levar a quadros de demência, por exemplo, por múltiplos infartos. Então, isso não é, a gente não é que é melhor, não. Na verdade, eu costumo brincar que assim, com os pacientes, olha, Deus te mandou um outdoor falando assim, te cuida, meu amigo, porque o próximo não vai ser tão bom assim. Então, é um aviso de que vem uma tempestade aí, entendeu? Aí é a hora, essa é a hora das pessoas acordarem realmente e falar, opa, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que tomar as rédeas, né, da situação e controlar minha pressão alta, meu diabetes e assim por diante, mudar meu estilo de vida. Então, o ataque isquêmico transitório, ele não é bonzinho, não. Tá? Ele é só uma nova oportunidade que a gente está tendo. Ou seja, ele teve a oportunidade de receber um direct de Deus. Exato, vou usar isso, Max. É um direct, porque o outdoor é da nossa época, os jovens. Você tem razão. É um direct, um WhatsApp, né? É Deus. Boa. Você está me atualizando. Eu sou atualizado pelas minhas filhas já, então estamos juntos. Então você falou uma coisa aí importante, que às vezes é comum na cardiologia, na cardiologia e na neurologia, a gente tem um público-alvo. A gente tem pacientes mais jovens, né? Mas, assim, é um público-alvo, assim, acima de 65 anos. E, às vezes, a gente, durante um check-up, uma avaliação de alguma doença, por algum motivo vai pedir uma tomografia, uma ressonância e chega para o doente, olha, você teve vários episódios de pequenos derrames, mas não, doutor, nunca senti nada. Isso é possível mesmo, Heloísa? É possível. Inclusive, a gente mostra, porque quando vem a tomografia, né, o exame de imagem, a gente mostra para a família, ó, tá vendo esse buraquinho aqui, esse ponto preto? Foi um, aqui é outro, aqui é outro. E infelizmente, a gente vê muito isso. E às vezes não são lesões pequenas, não, são lesões grandes. E aí, resgatando a memória, eles lembram. Eles falam assim, então provavelmente esse é o dia que ele passou quase uma semana com uma tontura, com um desequilíbrio, alguma coisa assim, mas aí depois foi melhorando. E eu costumo dizer o seguinte, homem é um bicho difícil, homem, o sexo masculino, porque não gosta de ir a médico, fica esperando em casa, porque vai melhorar, alguma coisa vai acontecer que eu vou melhorar e não vou precisar mais ir ao médico. Isso é ruim justamente porque quando a gente não investiga aquele evento, a gente não consegue prevenir novos eventos. Então, essa é a importância. Se o seu pai, seu esposo, seu avô sentiu alguma coisa que depois, mesmo que melhore dali a 1, 2 dias, leve ao médico. Porque precisa ser investigado até para ele receber o melhor tratamento, o tratamento mais adequado e a prevenção de novos eventos. Não, isso é interessante, né? Porque estou falando aqui com você, mas a ideia é falar com quem está aí. Então, às vezes, aquele nosso avô que está caduco ou com Alzheimer, na verdade, foi acontecimentos vasculares ao longo de muitos anos que foi comprometendo a capacidade cognitiva. Ou seja, ele não está caduco, ele está caduco agora, mas não é por velhice, né? Então, a gente ficar atento a isso. E eu queria que você frisasse esse ponto aí, que a gente acabou não falando lá nos sinais e sintomas, mas que é comum, que é tontura, né? Nem toda tontura é labirintite. Como é que a gente fica mais atento para uma tontura que eu devo me preocupar e não só tomar o meu Dramin e ir ao neurologista e principalmente à sala de emergência no momento mais agudo?
Porque assim, aquela tontura que acontece, especialmente quando eu vou levantar, vou rodar a cabeça, virar, e acontece em determinadas situações, ela pode ser realmente do labirinto, que é um órgão que fica aqui no ouvido, né? E que, com o envelhecimento, as células do labirinto que são ciliadas, assim como se fossem pelinhos, né? Elas podem sofrer alguma degeneração, alteração e pode dar essa tontura. Mas isso acontece em movimento. A tontura do derrame, não importa se eu estou sentada, deitada, em pé, eu vou sentir essa sensação rotatória, tá tudo rodando, girando, acompanha a náusea e não tem muita melhora. É claro que se eu ficar muito paradinho, eu até amenizo um pouco, mas eu sinto, eu percebo, né? E a outra questão é em relação à marcha. O paciente perde realmente a noção de profundidade, ele precisa se apoiar para andar, para caminhar, enquanto que na do labirinto ele anda, mas ele vai tendendo para um lado, né? E a tontura do AVC, o paciente não consegue andar se ele não estiver segurando em alguma coisa, então ele limita mais. Mas assim, tontura, especialmente na população acima de 60 anos ou nos indivíduos com hipertensão e ou diabetes acima de 50 anos, tem que ser investigado sempre. Então, interessante. Então, se eu tenho uma tontura que está me incomodando muito, sem ser com movimentos bruscos do meu crânio, ou eu assumir uma posição para ficar em pé, com alteração da minha caminhada, como se eu tivesse bêbado, isso pode ser um AVC, eu devo procurar um pronto atendimento, é isso? É isso, exatamente. A gente costuma dizer o seguinte, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Então, entre eu ir atrás, investigar e falar, não, isso é só uma labirintite, e eu não ir e ficar em casa achando que é uma labirintite, quando eu for ver, eu já tive 3, 4 eventos, né, derrames pequenos, é preferível ir, investigar, ser avaliado e a gente definir que, olha, fica tranquilo que tudo bem, isso realmente é uma labirintopatia, uma labirintite. A gente pode usar aquele termo, né? Assim, labirintite incomoda muito, mas não mata. Né? Não mata. Eu vou entrar aqui numa pergunta, eu deixei ela já um pouquinho para o final, eu quero fazer essa e mais uma para a gente já ir para os finalmente, mas aqui veio a seguinte pergunta, Covid aumenta a chance de eu ter derrame? A fase aguda do Covid, que é quando a gente tem aquela aumento da atividade inflamatória importante, sim, a gente observou uma casuística até grande de eventos tanto isquêmicos quanto hemorrágicos, né? Inclusive alguns eventos hemorrágicos que a gente não conseguiu nem registrar, porque o paciente estava tão grave que não conseguíamos tirar ele de dentro da UTI para fazer um exame de imagem. Então, só que pelas características, pela gravidade dos sintomas, então a gente viu que foi um evento hemorrágico e grave. Então, assim, na fase aguda, sim. Agora, aquelas que a gente chama de síndrome pós-Covid, né, que é mais tarde e tudo mais, essas a gente ainda não identificou o aumento desse risco. O que foi identificado é que, como na fase aguda, essa intensa atividade inflamatória pode fazer isquemia da microcirculação do córtex cerebral, estão vindo artigos mostrando que aumentou nesses indivíduos tiveram Covid mais grave, aumentou a quantidade de pacientes com declínio cognitivo, provavelmente quadros demenciais, por causa desses isquemias em grande parte do cérebro e numa região muito específica, né, que é o córtex cerebral, que é extremamente importante para a nossa memória. Então, e nesse sentido, mas tudo isso está relacionado aos casos mais graves e na fase mais aguda, tá? Pós-Covid... Desculpa. Então, eu acho que a pessoa que perguntou assim,
o Covid leve, o moderado, até o momento, nada que ela precisa de uma atenção. Tá. Perfeito. Você falou lá atrás de uma doença, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, você falou em fibrilação atrial. Pessoal, fibrilação atrial é uma arritmia, é a arritmia mais frequente, principalmente na população acima de 60 anos. A gente vai ter uma incidência, sem analisar fatores de risco associados, como a doutora disse, pressão alta, diabetes, obesidade, quanto mais eu tenho isso, maior a minha chance. Mas aí acima de 60 anos, 10%, 20%, acima dos 80 anos, 30%, os pacientes têm que é uma alteração do ritmo, ou seja, o coração bate descompassado, o sangue não fica legal e pode formar coágulo. É aí que preocupa? Esse coágulo é que preocupa vocês, Luiz? Exatamente, porque a gente chama muito corriqueiramente de chuveirinho, né? O coração passa a ser... porque como ficam esses coágulos ali dentro do coração, cada vez que ele bombeia, além dele levar o sangue líquido que está ali, ele leva também esses coágulos. E algumas vezes eles não são tão pequenos assim, eles são grandes, sim, né? Então aí que a gente... E é muito comum múltiplos, assim, num evento só você vê várias lesões no cérebro, né? Ou seja, naquele momento em que deslocou um êmbolo, não foi só um, foram vários. Então, esse é o grande problema, né, da fibrilação atrial. E aí, pessoal, merece outra live só para a gente falar sobre o tratamento disso. Que vai remédio, dispositivos percutâneos que ocluem uma área específica do coração onde tem maior chance. Mas aí é isso, cérebro e coração com uma interlocução muito próxima, é um tema que se discutiu bastante, que eu e a doutora somos de uma época que só tinha Marevan, hoje em dia está mais fácil, né? Só quem prescreve e acompanha paciente usando Marevan sabe o drama que é, né? Então hoje a gente tem drogas mais seguras, mais fáceis, de mais fácil controle, em que eu brinco que o Marevan, se o paciente é analfabeto, ele já é excluído de usar, né? Essa pessoa não sabe ler e não pode tomar Marevan, devido aos riscos. Para a gente ir para o final, mais uma vez agradecer você, a sua equipe. Eu queria que você falasse do seu serviço, onde você atende, seu Instagram, o Instagram do serviço de vocês, falar o nome de todos os seus colegas do time, que eu acho que aqui a gente representa uma galera, né? Tá eu e você aqui, mas é um timão, com né? certeza. Sim. Não, com certeza. Então, assim, a nossa equipe, a gente atende, basicamente, o Hospital Amecor. Alguns membros também atendem lá, dão assistência lá para o Santa Rita, mas basicamente é na Amecor e pelo SUS lá no Hospital Geral, onde a gente tem um programa de residência. Então, é uma equipe eminentemente feminina, né? Somos empoderadas. Uma equipe empoderada. É isso aí. Somos eu, a doutora Alzira, a doutora Maria Fernanda, a doutora Letícia e a doutora Luísa. Sendo que elas também atendem individualmente e não assim como equipe em outros locais, né? Lá no Hospital Geral a gente tem o programa de residência em neurologia e em neurocirurgia, mas o que eu coordeno é o da neurologia. Então nós temos 3 residentes que também fazem parte do seu treinamento junto conosco na Mecor também para treiná-los no manejo, né, do AVC agudo. Então, eles também quero agradecer a eles, que eles são bastante solícitos, eles chegam bem rápido também junto com a gente, estão sempre ali, né, se esforçando. Tanto que o último AVC agudo que a gente teve foi até interessante, porque
a enfermagem, a equipe toda. Foi um caso interessante porque estava ao mesmo tempo na emergência da MECOR, tinha um protocolo de dor torácica e um de AVC. E foi muito tranquilo, no sentido de que os dois protocolos correndo ao mesmo tempo e evoluíram muito bem. São duas emergências, né? Assim, então isso mostra também que a equipe toda, né, da enfermagem e dos médicos ali conseguem lidar bem com duas situações de urgência e emergência, crítico, e que, graças a Deus, evoluindo super bem. Então, quero agradecer a todos. E o seu contato, você quer deixar seu Instagram, o Instagram do seu serviço? Hoje a garotada chama, deixa seu arroba, que é a nova forma de falar. Olha, o meu Instagram é esse aqui, do elo.siqueiraborges, que na verdade eu tenho esse Instagram, eu acho que não tem um mês, porque até então eu não tinha, eu ainda estou me aventurando nas mídias. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Não, mas assim, então, pessoal, eu vou deixar, tem aí no link do hospital, eu vou deixar no meu pessoal, o meu é @maxwlima, @ecardio e Hospital Amecor. Eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez a Cristiane, ao Luiz, que fazem o bastidor, e em nome da direção agradecer a doutora Fernanda Teixeira e agradecer aqueles que estão realmente no nosso backstage, que é a equipe da enfermagem, da fisioterapia. Falo aqui para o Isaac, que está aqui presente, que é o chefe da enfermagem do hospital, passar para os colegas, porque assim, não existe protocolo nenhum de urgência e emergência sem os nossos parceiros, a equipe multidisciplinar. Com certeza. E aí eu assino embaixo porque essa equipe é maravilhosa. Realmente quero agradecer também de público aqui à equipe da enfermagem, que é 10 mesmo. Eles sempre são solícitos, eles ligam, eles dão informações precisas. Então, assim, meus parabéns mesmo para essa equipe. É maravilhosa. Bom, então vamos encerrar. Agradecer vocês que estiveram aqui presentes, todo mundo que mandou pergunta. No próximo mês a gente vai ter novamente a nossa live. Durante o mês de outubro a gente divulga a data e o tema. E você sempre está convidado a participar, você, sua equipe, trazer temas. A gente está aberto. Tenha uma boa noite e bom descanso. Obrigada. Boa noite a todos também. Avisa o doutor Átila que o jogo de tênis está marcado e São Silvestre eu tô lá com ele, tá? Olha, então tá ótimo. Desafio público. Registrado. Tchau, gente. Boa noite. Um abraço. Tchau.